Bom, e aí, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu tava nem sei se alguém escuta meu canal aqui, mas, né, o meu canal é mais pra reflexão, né, mais pra minha própria reflexão, minha vida, até isso daqui é como um psicólogo, um autopsicólogo pra mim mesma. Mas assim, gente, hoje o que que eu vou falar aqui nesse vídeo, né, sobre a questão da família, a palavra família, né. Quando o que que vem na sua cabeça quando você fala família, né? É uma família tradicional? A família tradicional brasileira, por exemplo, né, que tem a mãe, o pai e o filho, a filha, né. É uma família, por exemplo, de homossexual, com 2 homens ou 2 mulheres. Uma família de até, sei lá, uma família que, digamos assim, seria um pouco estranha pra grande maioria das pessoas, como, por exemplo, um transexual e um gay, não sei. Ou então uma família pode ser uma avó, por exemplo, uma avó que cria o neto dela sozinha, um avô que cria o neto dele sozinho. Uma família pode ser isso também? O que que vocês acham? Você pode ser adotado por alguém e considerar como da família também? E aí? O que que você pensa com família, né? Tem vários tipos de famílias, assim, por exemplo, né, que a gente pode pensar, tá? Não só a família tradicional que a gente pensa, né? Que seria a família tradicional, digamos assim, seria a família completa, né, na verdade, entre aspas, né? Que é o que a gente mais conhece, né, por assim dizer, que seria o mais lógico, biologicamente falando, entendeu? Por assim dizer. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô falando nesse vídeo, né, sobre família, tá, gente? Por que eu quero falar pra vocês sobre isso? Porque recentemente eu assisti um vídeo, tá, de um youtuber que relatava mais ou menos o seguinte: tinha um cara, né, que ele sofreu, homofobia durante muito tempo, né, na vida dele. Então, desde a escola ele sofria homofobia, né. Ele sofria homofobia principalmente de um cara lá na escola, né, que infernizava a vida dele por ele ser gay, né. E, o que acontece? Esse bullying, né, ele se tornou o esposo da irmã dele. É isso mesmo. E o que aconteceu? Um certo dia, né, de acordo com o relato do cara, né, do rapaz, um certo dia, né, ele estava lá com a irmã dele conversando normal, e aí, a irmã dele foi apresentar o namorado dela pra ele, né. E aí quando foi apresentar o namorado dela pra ele, né, ele viu, né, ele lembrou que era o cara que fazia bullying com ele na escola. E esse namorado, ele agiu de maneira muito hostil com esse cara, né. Quando foi apresentar o namorado, ele falou assim pra namorada dele, né, na frente de toda a família. Ele falou assim: "Nossa, eu não sabia que você tinha um irmão gay". E tipo assim, ninguém ninguém na família, se não me engan pelo que eu entendi, ninguém na família dele sabia que ele era gay, tá ligado? Eles meio que escondia isso. Mano, o cara, ele saiu, né, ele nem arrumou briga nem nada, ele simplesmente saiu do ambiente, tá, e foi pra um outro lugar lá, acho que foi, não sei se ele chorou, alguma coisa assim, foi pra outro lugar chorar. E assim, ele estava se sentindo muito mal, né, obviamente, é uma situação um pouco complicada aí. Ele até conversou com a irmã dele, né, que se incomodava muito que ela estivesse namorando com o bullying dele, né, na escola que zoava ele, né, por ser gay. E ela respondeu, né: "Ah, eu namoro com quem eu quiser". Isso realmente é um fato, né, gente, isso a gente não pode controlar, a gente não pode controlar a vida das pessoas a esse ponto, né. Decidir quem a pessoa pode namorar ou não, isso não tem nem sentido, né. Isso realmente não tem sentido. Mas vamos lá, mas o que acontece, depois que souberam que ele era gay, né, a família dele também virou as costas pra ele. E esse cara que era namorado da irmã dele, né, zoava muito, zoava ele, tipo, zoava nele na frente de todo mundo e a família nem protegia, não fazia nada. A família ao contrário, né, apoiava esse cara. A irmã dele apoiava esse cara e a família também apoiava esse cara pra poder humilhar ele, tá ligado? E humilhavam muito ele, tá bom? A família dele humilhava muito ele. Quando quando eles sabiam que tipo assim, depois que eles souberam da notícia que ele era gay, né, o pessoal começou a humilhar ele, tá ligado? A família inteira. E ninguém protegia ele, ninguém falava nada e tal, né. Que estava errado, tal, isso. E muito pelo contrário, zoava ele também, né, zoava ele também, quando o namorado estava ou não, entendeu, no ambiente ali. O que acontece, esse cara, ele trabalhou, né, estudou, casou com alguém, e foi se mudar pra um outro estado, né, pra um outro lugar. E alguns anos depois, a irmã dele estava com o rim, né, ela precisava de transplante de rim. E aí a irmã dele entrou em contato com ele, né,
pra poder pedir esse transplante. Ele era o, digamos assim, acho que o único que era compatível, né. E aí, ele ele não aceitou doar o rim dele, né, pra irmã dele, obviamente, né. Por quê? Porque o cara sofreu muito, a família dele, ninguém da família dele apoiou ele, tá. Ninguém realmente estava se importando com o sofrimento dele. E aí que eu quero, depois não sei se vocês entenderam muito bem o meu relato, né, mas por que eu tô contando esse relato pra vocês? Pra vocês entenderem o seguinte, tem muitas pessoas, né, que aí, que podem estar me escutando agora, não sei se alguém realmente vai me escutar, mas tem muita gente aí que acha que família, né, ela é algo que: "Ai meu Deus, é sagrado, não sei o quê, não sei o que lá". Cara, isso daí é mais uma visão cristã, eu acho, das coisas, né. Por quê? Porque, gente, família é algo mais biológico. Biologicamente, né, você pertence a uma família, tá. Então, né, eles têm o seu sangue lá, né, o seu sangue, o as suas células, é parecido o seu a sua genética é parecido e tal, né, o seu DNA, tá. Te liga, né, a uma família, a um determinado grupo de pessoas, tá bom. Mas, gente, isso é só uma coisa biológica, é uma questão biológica, tá. Fora isso, você pertencer a uma família ou não, gente, não vai fazer com que realmente você consiga construir um laço, tá, com as pessoas que você mora, você não escolhe isso, tá. Então, o que eu quero dizer, muita gente pensa, né, que: "Ai meu Deus, família é sagrada, não sei o quê, eu tenho que, né, dar tudo pela minha família, eu tenho que respeitar minha mãe e meu pai e tal". Gente, eu não tô falando aqui que você deva desrespeitar as pessoas, tá, não é isso que eu tô falando aqui, presta atenção. Eu tô falando o seguinte, que família não necessariamente só porque você tem um laço de sangue, que realmente você vai ter um laço, um outro tipo de laço. Laço de sangue, a gente fala laço biológico, tá. A família, ela se constitui não só pelo laço de sangue, tá, gente. A gente pode constituir a família por laços de amizade, laços de amor, inclusive, né, entendeu? Então a família é muito mais do que simplesmente um laço de sangue. E se a gente for só reduzir a isso, né, eh, a gente tá falando de biologia. Fora isso, é mu fora isso, né, a família, supostamente, né, seriam pessoas que deveriam te apoiar ou te ajudar, entendeu? Só que muitas vezes não acontece isso. E eu vejo que muita gente tem culpa, sente muita culpa por isso. Tem muitas pessoas novas, jovens, né, que eles sentem culpa por porque, por exemplo, a família dele trata ele igual um lixo, né. Não importa se é homossexual ou heterossexual, é que acontece mais isso em caso de homossexuais, né. Mas a família trata ele igual um lixo e tal, e ele se sente mal depois, por exemplo, quando a família precisa dele, ou então ele tá brigado com alguém da família, né, e tipo, ele fica se sentindo mal. Cara, não se sinta mal por isso, porque você não escolheu com que pessoas você vive, tá. A gente tem muitas famílias, né, aqui no Brasil, e a maioria das famílias são disfuncionais, tá, gente. Se vocês realmente analisar essas pessoas, né, as pessoas são totalmente disfuncionais, com problemas na cabeça mesmo, tá, gente. Os seus pais, né, podem alguns pais aí que parecem ter problemas psicológicos mesmo, tá. Não respeita o que o filho pensa, não respeita a opinião do filho, tal, o que o filho quer e tal. E isso é meio complicado, né. Quando você não tem apoio. Quando você tem apoio, quando você tem apoio da sua família e você tem dinheiro, né, as coisas ficam muito mais fácil. Então parte da sua vida é determinado por causa da sua genética, mas também por causa do ambiente, ou seja, o ambiente familiar que você está, né, e o dinheiro que você tem, tá. O que eu quero dizer é o seguinte pra esse vídeo eu acho importante pra você escutar, pra você tirar um pouco de carga da consciência que você tem sobre isso. Porque não é algo que você escolhe, assim como sua genética, tá. A genética é totalmente uma loteria. Você não escolhe. Sua família você escolhe. Não tem como você escolher, né, não tem como a gente fazer isso, tá. E nascer em um lugar não significa que você vai desenvolver laços com aquela pessoa com aquelas pessoas, tá bom, gente? Então, é normal, é comum, tá? Às vezes você vai desenvolver mais laços com outras pessoas fora da sua família do que com a sua própria família, tá? Porque as pessoas da sua família já estão moldeadas, elas são diferentes de você. Você que tem que entender o seguinte: o que une você à sua família, digamos, é o laço de sangue. Mas elas são pessoas diferentes, tá? Elas têm experiências diferentes, elas vivem vidas diferentes, elas teve criações diferentes. Coloque isso na cabeça de você, tá? Então não se sinta tão culpado, com tanta carga de consciência, se, por exemplo, você tá brigado com alguém aí e não fala com a pessoa que é da sua família, por exemplo, né, e você fica com uma certa carga de consciência pra essa pessoa, né, mas você tem que saber o seguinte: essa pessoa te tratou mal, essa pessoa te importou com você quando você precisava, essa pessoa se importava pelo seu sofrimento, entendeu? Se não, cara, caga pra ela também. Ela que vai viver a vida dela e você vai viver a sua, tá bom? Sabe o seguinte, tá, gente?
Você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo que tá vivo hoje vai morrer, tá? E ninguém vai estar nem aí pra você, ok? Da sua família ou sem sua família. Da sua eu repito, tá, gente? Da sua família ou de sua família, as pessoas vão te esquecer em segundos, tá? Depois que você morre, as pessoas te esquecem em questão de segundos, questão de dias, entendeu? Então, assim, eu sei que é uma loucura, "Ai, eu queria ser lembrado". Não, cara, você não vai ser lembrado, tá? Tem muita dessas questões, né, de homem também que é gostar de ter filho, né, porque quer passar, digamos, a parte dele para o filho, né. Eu acho isso uma enganação, tá, porque a fa você pode ter uma ligação genética, mas o seu filho não é você, entendeu? O filho não é exatamente você, não é uma cópia sua, entendeu? Então tudo que você vai passar para o seu filho nem sempre você vai conseguir passar para ele, seus conhecimentos e tal, entendeu? As pessoas querem criar uma mini versão de você mesmo. Não, cara, não é assim que funciona, tá? Mas é isso, eu só queria fazer esse vídeo pra, dar um pouco mais de paz na cabeça de algumas pessoas, pra saber que a família, às vezes, ela vai vir de outras formas, entendeu? E eu não tô falando aqui, gente, de tipo assim, eu não sou militante, eu não tô falando da uma questão militante, que o que se entende de família aí fora, né, tipo, tem vários tipos de família, família tradicional e tal. Não, eu não tô militando aqui, eu só tô falando o seguinte, né, eh pra você reflexionar, tá, e parar de se sentir com culpa. É isso, tá. Você não tem culpa, você não escolheu, ponto. As pessoas são naturalmente diferentes e não tem o que você fazer, tá, não tem como você criar uma família perfeita pra você, tá. Tem pessoas que talvez tiveram uma família, digamos assim, perfeita, que elas gostaram muito, tudo bem, mas infelizmente você não teve. O que você vai fazer isso? Vai chorar a vida inteira? Não chora a vida inteira. Se acalma, fica tranquilo, tá? E vai buscar outras pessoas, vai buscar outros ambientes, vai buscar outras coisas. A vida, ela tem muitas oportunidades aí fora, tá bom? Não esqueça disso. É isso, pessoal. Obrigado e tenha uma boa tarde.